E quando ela foi comunicada de que precisariam achar um marido para ela, antes mesmo do sinal, né, ela ficou muito triste. E São José, por sua vez, também ficou. E uma vez eu li a história deles, né, enfim, não lembro com ênfase em detalhes, mas foi dado um, um pedaço de planta, digamos assim, de madeira, para cada um dos homens, para qual deles seria o marido de Maria. E agora esqueci a palavra do negócio que florescesse. A muda. É, Tipo uma muda, uma. é. O que florescesse seria o marido. E aí eles acharam, pensaram, olharam, todos eles, nenhum floresceu. E aí ele ainda não tinha chegado, né? E aí ele tava florescido o dele. E é óbvio, sinal, né? E por isso que ele usa aquela Aquela plantinha na plantinha mão, na que é um mão, lírio, aham. eu acho, É, né? aham. Um lírio na mão, que muita gente não sabe o porquê disso, mas que Uhum. é Deus a cada passo preparando, porque ele já Preparando. tem tudo organizado, né? E às vezes acontece uma coisa ruim com a gente, no caso de Maria, você vai precisar casar. Poxa vida, não Não era era isso que isso. eu queria. E não era esse o meu plano, não foi isso que eu É, escolhi. A gente esquece. mas por obediência, ela salvou todos nós, né? Porque E se ela não tivesse dado o sim dela, Jesus não teria não teria nascido. nascido. Talvez teria vindo de outra forma, né? Sim, Mas sim. não dessa forma, porque ele foi humano como Como nós. nós. Ele passou por tudo como nós, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, ele foi desacreditado, Sim. mesmo sendo Jesus. Mesmo passando por tudo que passou e tudo que ele viveu na cruz foi para nos salvar. E é muito disso, né? Deus é tão misericordioso que se tornou homem para se aproximar de Exatamente. nós. Porque senão agora diriam: "Tá, mas Deus nunca passou por isso?". E para renovar essa aliança, né, Exatamente. desse povo que ele foi preparando para Exatamente. isso, né? É muito engraçado, assim, que você pensa só, hum, eu não, a Nossa Senhora, ela não espera, ela não era esse o plano que ela tinha. Uhum. Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de, Uhum. tá, mas não era bem isso Que que tinha em eu mente. esperava, o que eu tinha em mente. Nossa, por que que isso não aconteceu? E, eu li um dia desses, assim, não tem uma imagem muito forte que tem aparecido no meu feed do meu Instagram, que não se preocupe que o que Deus tem reservado para você é melhor do que o que você planejou. E é uma Sim, ninguém consegue tirar aquilo que é, Deus quer pra e ti. é muito a imagem para mim é muito impactante, que é uma menininha, com uma florzinha e Jesus com um buquê de Uhum. flores enorme, assim. Então é meio que você tá querendo isso aqui, mas o propósito que Deus E tem às para vezes tu tá você ali, não quer é largar daquela muito florzinha, é né. muito maior, né. Que é um pouco do que a gente conversou aqui com o padre Álvaro, que é a renúncia, né. "Epa, mas para tu ganhar o buquê de flor, tu vai ter que largar a Sem saber, florzinha, sem ver, sem né. ver e acreditar de que tá". E às vezes, Deus faz essa sacudida com a gente, assim: Exato. "Ei, ó, acorda aqui, ó, o teu propósito não foi para isso, você nasceu para algo muito maior, Extraordinário. extraordinário". Mas é como você fala, a gente tem que fazer a nossa parte Nossa. e Deus não faz, faz a dele, mas ele precisa que a gente, eh, caminhe, com ele, né. E aí era uma história que eu comecei a contar, que é muito clara na minha mente, que é a história do cara que se encontra com Deus na praia e tem uma parte da vida dele que tem 2 passos, 2 pegadas. Uhum. E em um determinado momento só tem uma. E ele questiona Jesus, por que que, só tem um passo? Esse foi o pior momento da minha vida e eu tô caminhando sozinho? E aí Jesus diz pra ele: "Não, nesse momento eu te carreguei no colo". Nossa, isso me É, arrepia e me emociona a cada vez que eu lembro disso. é. E quando eu passo por um desafio, eu sempre me lembro dessa história, Hum. de que não, eu estou nos braços de Deus e eu sei que ele vai me ajudar a passar
por mais essa tribulação. A Bruna aqui, que está aqui nos bastidores, a gente conversando, além da gente trabalhar juntas, a gente é muito amiga. Uhum. E esses dias a gente tava numa conversa e eu disse, vou te mandar uma música, que é aquela Calma Minha Tempestade. E que a gente precisa crer que as tempestades vão acontecer, elas vão vir, mas elas vão passar. E nesse momento a gente tem que crer nesse Jesus que tem esse poder de acalmar as tempestades e que tem esse carinho todo por nós, de nesse momento da tempestade, eu tô aqui, junto contigo, te carregando no colo mesmo, E se sabe? parar pra pensar, muita gente se questiona, tá? Por quê? Se Deus ama tanto a gente, por que ele nos permite passar por dificuldades? E se a gente parar pra pensar e analisar, é na dificuldade que a gente cresce. É se desafiando que a gente vai mais pra frente, que a gente alcança aquilo que a gente achava que não era capaz. É na dificuldade que a gente consegue se mostrar e também procurar a Deus. Sim. E se até ele passou por um período de deserto, a gente, nesses momentos de dificuldade, é pra gente silenciar, pra gente estabelecer os sentimentos, assim, dentro de si, focar mais, estar mais presente, pra então E é nesse momento que a ir gente pra frente. cresce, né? Tem a Exatamente. história da semente, né? Ela vai primeiro para baixo da terra, Exato. para depois crescer e florescer e dar frutos, né? Exato. Então é nesse momento. E é muito. E às vezes a gente esquece que, além de tudo, Deus deu o livre-arbítrio pra gente, né? E aí a gente, às vezes, está passando por um desafio que a gente acha que não vai dar conta, e a gente esquece. Aí você quer culpar Deus, né? Ai, mas por que Deus? Por que eu tô passando por isso? Eu tenho tanta fé. E a gente esquece da nossa parte. Do mesmo jeito que a gente esquece da nossa parte pra gente alcançar o que a gente quer, a gente esquece da nossa parte no que a gente tá passando. Por quê? Porque A alguns gente é muito desafios, egoísta, né? eles vêm por conta das nossas próprias escolhas. Às vezes Deus até te envia sinais, só que, de A novo, voz de Deus é silenciosa. não, de novo a presença, né? Se eu tiver presente, eu posso conseguir enxergar esses sinais, senão... E às vezes eu vou por um caminho... Epa! E aí assim, ó, voltar pro caminho certo, às vezes é doloroso, às vezes é desafiador, né? Eu sempre falo pros meus filhos assim, né? Que, primeiro, que se criança, adolescente, se filhos não precisassem de pais, todo mundo nascia de chocadeira. Uhum. Chocava, nascia, pronto, se vira, né? Então, eu comparo muito esse amor de Deus com esse amor dos pais e de que qual que é o caminho que eu tenho que Deus tem preparado ou que eu escolhi pra mim? Ah, é esse aqui. Aí eu vou lá, mas esse aqui tá tão bonitinho, né? Deixa eu escolher esse lado aqui. E aí eu sempre digo assim, ó, a minha função epa, ainda é esse caminho aqui que você quer? Vem aqui, ei, vem aqui, ó. Esse lado aí não vai levar onde você quer. É E esse aqui. a liturgia desse domingo ainda falou sobre isso, né? Uhum. Um cara rico e um cara pobre. E um cara pobre. E aí, depois o cara pobre tava no reino de Deus e o cara rico tava lá ardendo nas chamas. Aproveitou tanto a vida aqui. Escolheu, né? Exatamente. E aí é que a gente vê, tipo, as dificuldades nos fazem entregar como sacrifício mesmo, de fato. Cada dificuldade que a gente passa, sei lá, é difícil para ir para academia todos os dias. Entrega como sacrifício. Deus não tá te pedindo o máximo do máximo do máximo. É o teu máximo. É o teu máximo. Independentemente de qual tamanho é o teu E máximo. às vezes é o teu máximo daquele dia, né? Exatamente. Então, entregar como sacrifício é algo, assim, extraordinário e a gente vai crescendo a Com cada isso. passo. E nesses momentos é Deus nos quebrando o nosso orgulho. Porque a gente naturalmente é orgulhoso, é vaidoso, é sem humildade, é Sim. arrogante. A nossa natureza... É a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é péssima. A natureza do ser humano porque a gente nasceu do pecado. Então, a gente nasceu com o pecado, né? Isso. E Deus nos libertou, mas a nossa natureza, tanto é que é tão difícil
pra gente seguir no caminho. A porta é estreita, né? E a Deus porta já é disse, estreita, pela exato. porta larga, Não, você entra e é muito fácil. engraçado, né? Esses dias eu fui em Novo Hamburgo e aí eu tava com uma amiga, vamos na missa? Vamos na missa. Nossa, uma catedral linda, com um órgão, com um coral gregoriano, a coisa mais linda do mundo, assim, né? Nossa, espetacular. E uma igreja grande. E aí o padre, na homilia, começou a falar que ele dizendo assim, porque eu sei, tinha relação com a leitura, né? E com o evangelho. E ele falou, porque eu sei que eu sou orgulhoso. E Deus me manda os desafios para que eu vença essa minha dificuldade. E aí ele disse que quando ele entrou no seminário, aí ele já sabia cantar, ele já sabia latim, ele disse que ele era muito letrado, muito... não vou repetir com as mesmas palavras que ele contou, é claro. E aí ele disse assim, e aí quando eu cheguei lá no seminário, eu achei que eles iam me colocar, vão me colocar no coral, vão me colocar... O cara me botou para limpar banheiros. E ele disse, como assim? Eu limpar banheiro? E aí ele foi falar com o superior dele. Ah, tá. E aí ele disse, então, tipo, como se fosse um confessor, né? E aí ele foi lá e disse o que estava acontecendo e que ele estava muito satisfeito com aquilo. E o cara mandou assim, então a sua penitência vai ser rezar a oração da humildade. E aí ele foi olhar a oração da humildade e ele disse, nossa, tipo assim, a oração da humildade ia dizendo para ele tudo o que ele precisava vencer. E é muito disso. E é isso que os desafios fazem com a gente. Eles nos moldam. E a gente esquece de observar, né? Então, os desafios que a gente passa... Por exemplo, todo mundo gosta. Você tá noiva aí, né? Ganhou uma aliança de brilhantes. Que inclusive foi na Basílica de Nossa Senhora Ó, Aparecida. de Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente esquece, assim, que um diamante, ele não é um diamante a hora que a gente acha. Exato. Né? Ele precisa passar por todo um processo de lapidação e que não é um processo delicado, pelo contrário, é um processo bastante intenso, bastante... E aí a gente trazendo isso para nós, seres humanos, para que a gente... Esses desafios vão nos forjando, vão nos... E quer dizer, muitas vezes, que... então Deus prova, Deus manda essas provações para mim. Não, às vezes são as suas próprias escolhas. E por que você escolhe assim? Porque você é ser humano, porque você escolhe errado. Mas se você souber vencer esses desafios, você com certeza vai encontrar o teu diamante, vai achar dentro de você, porque ele está dentro da gente. E talvez seja muito disso, às vezes a gente peca. Somos todos chamados, né? E chamados para encontrar Deus dentro de nós. É muito louco que a gente fica procurando, e é por isso que a gente passa por esses momentos de fé morna, porque a gente procura muito no externo, né? Eu vou buscar as soluções para os meus desafios, as soluções para os meus problemas. Não, deve estar lá naquele lugar, deve estar ali naquele outro. E ao contrário, a gente precisa se voltar. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E a gente esquece de se voltar para dentro, porque a solução está dentro da gente. E é daqui para fora que floresce, não de fora para dentro, né? E aí, vamos falar aí desse noivado, e de novo Nossa Senhora Aparecida aí, envolvida nessa vida. Lá, foi a gente, quem acompanhou pelo Instagram, deve ter sido muito emocionante, foi né? demais. Primeiro que eu não esperava, né? E segundo que eu tava lá para agradecer uma promessa que minha mãe tinha feito por conta do AVC. Eu fui cumprindo as promessas que tinham feito, né? Fui em Caravaggio, que tinham feito promessa para mim. Fui lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida para cumprir a da mãe, né? Era a única que faltava. E eu já tinha ido lá, né? E dessa vez foi especial porque eu fui lá para agradecer, não para pedir. Para pedir. Porque às vezes a gente tem o difícil, né? Hábito de perder, né? De ficar pedindo. Ai, meu Deus, tá acontecendo isso. Ai, meu Deus, me ajuda. E a gente não para dizer muito obrigada, Senhor, por eu ter acordado hoje, ter aberto os meus olhos, que eu sei que muitas pessoas não Por estar abriram. respirando, né? E aí ele fez uma surpresa, minha mãe já sabia, e aí os dois, né? Esconderam de mim. De você. E foi muito especial porque a gente teve um término, né? Em novembro do ano passado. E a gente voltou com uma nova mentalidade diferente. A gente estava com o casamento marcado.
E a gente cancelou o casamento, cancelou tudo, porque desalinhou. Os interesses desalinharam e quando está desalinhado não dá para continuar, né? Não, não dá. E eu até, como a minha vida inteira, eu costumo dizer que é gerida por Deus, né? Tudo que eu vou fazer, eu peço auxílio. Auxílio dele e auxílio da minha mãe. Porque eu sou miserável, né? Minha descendência é isso. É ser miserável, é ir pelo caminho mais fácil. E aí eu disse, Senhor, se é da tua vontade, me mostra. A gente não pode, né? Pedir para que Deus mostre isso e aquilo, porque a gente tá querendo, de certa forma, pedir um sinal é ruim, né? Porque a gente precisa acreditar sem ver. Mas eu tava com dificuldade. Aí eu disse, Deus, o senhor sabe que eu não entendo assim, né? Então, me mostre, me explique, porque eu não tô enxergando. E eu só quero seguir aquilo que o senhor quer pra mim, porque eu sei que é o melhor. Sim. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja difícil, eu só quero aquilo que o senhor quer pra mim. Então, se é isso que o senhor quer pra mim, de fato, me mostre. E aí eu tava fazendo a novena de Santa Terezinha na época. E eu disse, eu vou pedir um sinal. E a novena de Santa Terezinha, a novena das rosas, como muitos conhecem, que Santa Terezinha envia uma rosa se a Quando tua a tua graça for graça for alcançada. alcançada. E aí eu, pra dificultar a vida de Deus, né? Aí Deus certo olhava assim pra mim, Amanda. Aí eu disse, me manda uma rosa amarela, se for pra eu ficar com ele. Me manda uma rosa branca, se não for pra ficar. Porque se eu receber essa rosa amarela, aí eu vou entender, porque ele tava correndo atrás de mim e eu não queria. E eu disse, não, eu não quero, eu acho que não tem vai mais rolar. volta, não vai rolar e tal. Mas aí ele não insistia, a gente ficou 4 meses separados e ele sempre insistindo. E aí toda segunda-feira ele me mandava uma flor. Só que ele não ia lá entregar, ele mandava uma floricultura. E aí com um bilhetinho. E aí sempre era uma rosa vermelha. Aí eu disse, bom, vou pedir tudo ao contrário. Pra eu Pra entender. ver que é o sinal mesmo. Aí na semana, isso numa segunda-feira, passou uns dias ali e nada aconteceu. Na segunda-feira, aliás, foi no sábado. Na segunda ou no sábado, ele me mandou uma flor, daquelas de cultivo mesmo, que não era de corte, amarela. Daí eu rezei assim, eu disse, não, Deus, não era bem isso. Daí eu não queria acreditar no sinal, né? Aí eu disse, Tava não, negando, Deus. né? Pediu e negou. Pedi e neguei. Eu disse, não, Deus, não era bem isso. Na verdade, é uma rosa. Uma rosa. Só que amarela. Aí, beleza, passou uns dias, ele me mandou o logo de um projeto, o Projeto Florescer, que é um projeto que eu tô tentando dar início, dar start por medo, né? A gente não conseguiu ainda dar o start, mas eu vou. Esse mês ainda acho que sai o primeiro dia desse projeto. Daí ele me mandou um projeto que eu tô desde abril tentando, e eu não tinha nunca falado com ele sobre como que eu queria, que cor que eu queria, enfim. E aí ele me manda o logo, uma rosa amarela. Eu disse, não, Deus. Já entendi. Não era bem isso. Não Era uma rosa Que física. menina teimosa. Deus já tava dizendo, eu vou desistir de você. É uma rosa física, Deus. Uma rosa amarela física. Aí tá. Aí, beleza. Era quarta-feira, era aniversário da Carol, que canta comigo lá no Tabor, não, Na igreja, no navio. No Tabor também, né? Mas no navio. E aí ela convidou nós dois, né? Porque evidentemente nós dois somos amigos dela. Aí ele me chamou, perguntou, a gente terminou numa boa, a gente não tava brigado, assim, tipo, um não querendo ver a cara do outro. Uhum. Ele me chamou e disse, eu não sei o que dá pra Carol, você sabe melhor do que ela, você vai saber me dizer o que eu posso dar pra ela. E a Carol é muito família, muito mãezona, assim, né? E admiro muito, inclusive. E aí eu falei, então, a gente foi tomar um café junto, que a gente toma sempre café, a gente diz que é café com lágrimas. Uhum. Porque a gente conversa, chora, enfim, né? E eu bem chorona que sou, né? Aí eu disse, a gente foi tomar um café um dia, ela viu uma escultura, assim, de uma família, que representava a família dela, mãe, pai e 2 meninas. E eu acho que seria bem legal, acho que aquele presente seria bacana. Daí ele disse, então, beleza, vamos dar junto? Eu disse, tá bom, vamos dar junto.
Aí tava se armando o tempo pra chuva, assim. E aí ele pegou e me ofereceu uma carona. E eu não não tava de carro ainda, né? Tava só com moto. Eu disse, bom, não quero me molhar, né? Minha amiga não ia conseguir me dar carona. Aí eu disse, não, beleza, vamos. Ok, beleza. Mas respeitando tudo, né? Tem uma senhorinha aqui na catedral que eu sempre buscava ela e chamava ela para fazer oração e tal. E ela é muito querida e sempre me atendeu muito bem e tal. Aí ele disse, ah, então a dona Ani quer ver você, quer conversar com você, porque ela disse que você tá com o coração muito triste. E daí, quem sabe vamos agora lá na dona Ani? Deu, tá bom. E tava num dia, assim, que eu tava, de fato, muito triste. Deu, tá bom, pode ser. Aí chegamos lá, aí ela pegou na mão de nós dois, olhou assim. Ela disse, vocês ainda vão voltar. Porque eu rezo pra vocês e eu vejo vocês junto. E quando não é pra ficar junto, eu vejo separado. E daí eu cá comigo, né? Pensei, hoje é o último dia da novena. Eu não recebi meu sinal. Eu não vou. Ela achava que não tinha recebido o sinal, Eu né? achava, já tinha recebido 2 vezes. Aí eu disse, não, eu cá comigo, né? Não, eu não vou voltar. Eu não recebi meu sinal e agora é a última chance. Mas também não tinha recebido sinal que não, né? É, então, né? Eu tinha. Não eu queria não queria acreditar. né? Aí, beleza. Aí ela pegou e tava rezando. Ela disse, meu Deus, que coisa mais linda. Daí eu, mas será que ela tá vendo? Daí ela disse, eu vejo Nossa Senhora das Graças junto com vocês dois, no meio de vocês dois. Daí eu, Nossa Senhora das Graças, por quê, né? Se fosse Nossa Senhora Aparecida, eu já tenho muitas histórias com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora das Graças eu não entendi, né? E eu fiquei quieta, não falei nada. Daí eu, né? Nem o Lucas é devoto de Nossa Senhora das Graças, nem eu, a gente não frequenta a paróquia Nossa Senhora das Graças, enfim. Aí, beleza. Daqui a pouco ela pegou e disse, Amanda, eu vejo Jesus te trazendo uma almofada vermelha com as bordinhas douradas. Num campo verde, bonito. Daí eu, meu Deus, endoidou, coitada. Aí eu disse, meu Deus, mas o que é? Certo, né? Foi um colapso ali. Passou. Aí fomos pro aniversário. Ele veio antes pra casa. Eu voltei com a minha amiga, que não ia conseguir me levar. E aí era o último dia da novena. Daí eu chorei. Fazendo a novena depois que eu voltei do aniversário. Eu chorava. Então é isso mesmo, né, Deus? Não é pra ser, não recebi o meu sinal. Não é pra ser e eu, vou deixar como tá e tal, mas cura o meu coração e tal, porque de fato eu tava muito triste, tava sofrendo demais. E ele também, por consequência. Como o ser humano é teimoso, né? Nossa. Aí, daí tá, chorei. E no outro dia, quinta-feira, ele ia viajar para servir num acampamento, que a gente serve nos acampamentos, e ele ia servir no FAC, que é um acampamento de adolescentes. Aham. E católico, né, também. E aí ele pegou e ele fez algo que ele nunca tinha feito. Foi me levar uma flor. E foi pra se despedir, ele nunca tinha ido se despedir, ele não tava assim, tipo, né, namorandinho, não tava. Aí, do nada, na quinta-feira, ele chega lá com a mão pra trás. E daí ele disse, eu vim me despedir porque eu tô indo servir. Daí eu, então tá, né? Aí puxa uma rosa amarela. Física. O terceiro sinal. Que menina insistente, né? Aí eu olhei assim pra rosa amarela, eu disse, meu Deus, né? Se a gente pede, a gente tem que ter cuidado do que a gente pede. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Eu vou ter que aceitar esse sinal. Agora é o sinal que eu pedi 2 vezes. Você ainda vai negar o sinal? Meu Deus, a terceira vez, daí eu olhei assim. E daí eu, por que amarela? Olhei pra ele e perguntei, por que amarela? Ele disse, você não gostou? Eu, então, por que amarela? Aí ele disse, porque eu tô atrasado e não deu tempo de eu passar numa outra floricultura. E onde eu fui, só tinha amarelo e branco. Nossa! Aí eu, só amarelo e branco, por que você não trouxe a branca? Tá, porque tava muito feinha, murchinha e tal.
E a rosa amarela tava mais bonita, daí eu... Aí ele foi pro retiro. Aí no retiro a gente evidentemente não usa celular, mas ele pegou o celular lá, no fim das contas, e me mandou uma mensagem. Mandou uma foto. Ele tava junto com a senhorinha, viu o que a senhorinha tinha rezado, né, e visto. Aí ele tirou uma foto e disse: "O que você vê?" E tava Nossa Senhora das Graças, Santa Terezinha, que era pra quem eu tava fazendo a novena, e um vaso, assim, ó, de flor amarela embaixo. Aí eu, meu Deus. Isso No foi o lugar onde ele quarto. tava. Aham, o quarto sinal. Aí, deixa eu ver, o primeiro, segundo, terceiro, o quarto. Aí, beleza. Aí eu disse, meu Deus, gente. Ele voltou do retiro, eu disse, gente, tá com... Aí ele, né, nem ficou feliz, né? Imagina se não. E aí, beleza. Mas a gente voltou com aquela coisa, assim, sabe? Tipo, Experimentando, desencaixando, né? assim. Se encaixando, mas desencaixado, sabe? Porque quando a gente fica muito tempo longe, fica assim, as pessoas olham, né? Com olhares assim, meio... de novo juntos? E E a aí, gente se preocupa, não devia, mas se não se preocupa com o que os preocupa, outros falam. exatamente. Aí a gente foi, ele teve um evento, enfim, no outro dia eu tinha cliente para atender depois desse evento, inclusive eu que sempre faço a decoração no evento que ele tem. Eu sempre fiz, né, até hoje. E aí nessa edição eu não ia fazer porque a gente estava separado, né? E eu não participei da organização em nenhum momento, só no início. E aí ele disse, você vai fazer para minha decoração, né? Porque eu não chamei ninguém para fazer. Eu disse, meu Deus, eu vou. Aí fui, fiz e tal. E aí no baile, enfim, né? A gente tava assim, né? Meio que assim, Se ajeitando. se ajeitando. E aí no outro dia cedo eu tinha uma noiva para atender no domingo. E logo depois eu ia na missa às 10 aqui na catedral. Que por sinal era onde a gente ia casar. E eu vinha às 10 na missa porque eu não ia conseguir ir depois. Eu tinha um clipe para fazer com o quarteto, que é o grupo de música nativista ali, né? Daí eu disse, você quer ir junto na missa? Daí ele disse, vou. Quando a gente estava chegando na missa, e a gente estava em estado de graça e, portanto, comungando, né? A hora que eu fui entrar na fila da comunhão, uma pessoa me olhou com um olhar assim, tipo, totalmente me julgando, né? Coitada dessa próxima, assim, né? Não consegue ficar sozinha, né? Não consegue, porque o Lucas é meu primeiro e único namorado. Então, me julgando como com o olhar do mundo, né? Com quem dizendo, nossa, coitada, não aproveitou a vida, não vai saber o que é bom, não vai namorar, não vai se divertir, farrear e coisa arada. E aí aquele olhar me julgou, aquele olhar que ela me olhou, me julgando, me incomodou muito. E daí eu fui pra fila de comunhão com aquela coisa assim, aquele olhar de pena, de coitada. E aí eu voltei, me ajoelhei, e aí eu comecei a conversar com Deus. Eu disse, Deus, mas por que eu tô sentindo isso? Por que a gente não tá totalmente ajustado? Então, se é teu plano, tira do meu coração essa angústia. Porque se tudo que tu quer pra gente é bom, perfeito e agradável, por que eu tô sentindo isso? Porque eu tô ainda... Por quê? E daí chorei. Conversei ali com Deus, acalmei meu coração. E aí, a hora que eu levantei, ele viu que eu tava chorando, o Lucas, né? E daí ele foi dizer pra mim o que aconteceu. E me abraçar. E aí eu fui virar assim pra dizer nada. Virei pra cá. E tava Santa Terezinha imensa, uma rosa amarela no pé. E daí eu disse, meu Deus. E tava lá uma plaquinha, por uma graça alcançada, e uma rosa amarela. Só que não teve como ter sido o Lucas, porque ele não... A gente ficou Tava junto junto o tempo inteiro, desde que ele soube. Aí eu só tinha falado pra ele, né, ali do sinal, porque a gente tava ainda se encaixando. E aí eu olhei assim, eu disse, eu já entendi. Não precisa mais sinal, eu já entendi. Aí o tempo passou, apareceu isso, não tinha nem pensamento de participar da realeza, do concurso de novo. Por quê? A minha última chance tinha sido ano passado. Sim. E aí, como o meu intuito não era mais participar depois do AVC, eu não participei.
E aí, beleza, passou. Aí surgiu a ideia o anúncio, né, dessa nova gestão, que iam aumentar a idade, tal, tal, tal. E daí eu olhei, das pessoas me mandando, me mandando. Amanda, participe de novo, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu disse, meu Deus, mas será? E daí a gente tava conversando, assim, né? Porque a gente voltou de fato em março. E eu disse, mas será? 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 E aí eu disse, bom, vou ir, né? Como não tenho nada a perder. E aí aconteceu tudo que a gente já conversou sobre estar ali, entregar para Deus, enfim. E quando eles vieram entregar pra gente a coroa, tava numa almofadinha vermelha, com bordinha dourada. E aí essa senhorinha que tinha rezado aquele dia, ela disse: Amanda, foi essa a almofadinha Que eu vermelha que eu enxerguei. vi. Eu disse, meu Deus, agora tudo faz sentido. E o primeiro presente que a gente recebeu foi uma sacola da Arte de Campeiro, com uma rosa amarela artificial presa na sacola. Daí eu olhei para aquela rosa, olhei para a almofadinha e disse: Já entendi, não preciso de mais nenhum sinal. Só que assim, né, é muito engraçado porque provavelmente você só viu claro, você pediu, né, esse sinal Sim, e estava atenta, estava presente para todos exatamente. esses sinais e teve fé. E assim, né, é muito louco porque você diz assim, ai, mas eu estava meio desencaixada. Parecia que a gente não estava. Mas se a gente pensar bem, é como uma louça que quebra. Exato. A hora que você vai. Não, peraí, eu gosto muito e eu quero montar. Tem até uma arte que eles fazem, acho que é no Japão, é na China, que eles Couro. colam couro. Mas com certeza, para você juntar aqueles pedaços, dá trabalho. Eles vão. De novo, é uma renúncia, é um sacrifício você juntar para que eles fiquem perfeitamente unidos. E eles vão precisar de uma colinha, né? Que é ali aquela. Então, e às vezes. E fica muito mais bonito, muito mais valioso, né? Então, de novo, os desafios forjando algo melhor. E Nossa Senhora tá aí de novo na tua vida. E aí a gente tem, breve, estamos juntas nessa empreitada. Somos festeiras da festa de Nossa Senhora Aparecida, do navio. Servindo a E ela, servindo né? a ela, Honrando. servindo a Jesus, porque, como disse ontem o Padre Álvaro na reunião, o propósito maior, mais alto disso tudo Ele mesmo disse: Eis aí tua mãe. é Jesus, né? E a gente espera uma festa belíssima, Com né? certeza. Vai ser no domingo do Senhor, né? Exatamente. Vai ser. Vamos. Vão ter várias atrações, Várias então atrações. bora pra lá. Só para dizer, a Amanda é a responsável, junto com o Lucas, o seu excelentíssimo noivo, pelo GT de animação, né? Da programação festiva. Estamos da programando e festa. conversando com amigos talentosíssimos para fazer uma programação belíssima para esse dia, porque a nossa mãezinha merece. Merece, né? Eu acho que a gente tem esse amor todo por Nossa Senhora, eu acho que é um reconhecimento, né? Porque ela foi um instrumento. Como a gente quer ser, como a gente busca ser, ela foi um instrumento do propósito divino, do propósito de Deus de se fazer homem, né? E fazer uma nova aliança com a gente, conosco, que somos o seu povo, né? Somos escolhidos. E a gente torce que seja um dia lindo, né? Porque a expectativa é que seja uma grande festa, como sempre é, né? Eu acho que já é uma das maiores festas religiosas, pelo menos da região, né? E Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, né? Então, tem um apelo muito grande, ela já deu sinais do quanto que ela intercede por nós, né? Ela nos trata mesmo como seus filhos. Fato é que ela tem um montão de título. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Prazeres. E aí tem uma lista imensa de todas as vezes em que ela se manifestou de alguma forma para interceder por nós, né? E eu sou fascinada, assim,
por todas essas histórias dela e me aproximar, é muito significativo para mim, me reaproximar da igreja foi através dela, de alguma forma, porque eu comecei nessa volta para casa. Eu sempre digo, eu conversei com o padre Álvaro, eu disse para ele assim, então, padre, eu fui criada no catolicismo, eu nasci ali, fui batizada, paguei promessa, saí de anjo, corei Nossa Senhora. Então, tudo que uma criança podia ter feito dentro dos rituais católicos, eu fiz. Mas a gente cresce e a gente meio que... Parece que será? Né? Meio que um questionamento. Eu acho que o questionamento faz parte do crescer, né? E aí... Faz buscar, né? Tá, Outras vamos alternativas. ver se é meio que para consolidar o que você acredita. E aí, quando, nesse momento bastante desafiador, e foi meio que assim, meio como você diz, um sinal, né? Quando eu tava na missa, e de repente o padre Álvaro diz, começa quarta-feira, a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, eu tenho que vir. A Alice estava na missa, você vai vir junto comigo? Mas vai vir junto comigo. E ela começou a novena comigo. E eu só chorava. Então a gente espera uma festa linda, né? Com certeza. E será? E será. E a gente quer convidar, vamos aproveitar que a gente falou aqui de fé, de Nossa Senhora, de tudo que a gente pode ter de força, acreditando na fé, no que Deus tem para nós. Convidar vocês que virem esse podcast ou que virem nossos flashes, nossas postagens no Instagram, para participar com a gente da festa de Nossa Senhora Aparecida. Vai ser uma alegria muito grande recebê-los na casa da nossa mãe. E lembrando que é para ajudar, de fato, né? A igreja ela não se mantém sozinha, então esses recursos é o que mantém a igreja por todo o ano, né? O ano, né? Então é uma festa muito importante que a gente E a fazer o trabalho de serviço também da própria igreja, né? Com certeza, porque uma igreja fechada não evangeliza. Não evangeliza, né? Exatamente. E uma igreja aberta onde tem pessoas servindo. E além de festa, é um momento também de evangelização, né? E a gente está sendo aí mais um instrumento de evangelização. Uma alegria muito alegria grande. Muito grande. Obrigada. Foi lindo, foi muito legal. Muito obrigada, uma honra muito grande estar aqui para falar sobre tudo, né? Especialmente sobre minha fé, sobre a minha religião, a nossa religião, que é algo muito importante, muito forte para mim. Então foi uma alegria imensa, uma honra enorme. Que bom que você gostou. E falamos de tudo, né? Até da festa. Até da festa. Gente, obrigada. Até o próximo episódio do Conversas Poderosas. Tchau, tchau.